A paz de Deus com todos os irmãos, que o amor de Jesus Cristo esteja em cada coração. A armadura de Deus, Paulo descreve em 6 de Efésios, para que cada irmão se ajunte, esteja firme na presença de Deus e na força do seu poder, para podermos vencer a guerra invisível, a qual não vemos os nossos inimigos. Porque a nossa guerra, irmãos, não é contra a carne, nem o osso, nem contra o sangue, nem contra essa matéria, mas sim contra as hostes espirituais da maldade que habitam no mundo espiritual e vivemos a realidade delas aqui na terra. Muitos espíritos espalhados, e aquele que não luta, ele é derrotado. Mas a palavra de Deus, a qual poderosa em Cristo Jesus, a nossa espada, a qual protege as nossas almas. Pois a espada, o Espírito, que se reflete a representação da palavra divina, do próprio Deus. E se a espada do Espírito, ela é a palavra de Deus, isso significa que pelo Espírito Santo que carregamos no nosso coração, cortamos os laços das legiões que se escondem nas regiões celestiais. A armadura celeste de Deus devemos todos buscar para que em nós o dom de Deus possa manifestar. Tomados seremos pela couraça da justiça, revestido pela arma do Altíssimo. A coroa de glória da sua justiça estará representada sobre as nossas cabeças, como um símbolo do sinal que nos aguarda a vida eterna nos céus. É por isso que calçaremos os passos do Evangelho da Paz, para caminharmos nessa terra, sendo luz do mundo, sendo o resplendor daqueles que estão no cárcere escuro, presos em prisões ocultas e espirituais, em uma escuridão onde não vê a luz, como uma estrela representativa no fim do túnel. Mas aqui estamos, porque servos de Deus, nos apresentamos e como soldados lutamos uma grande guerra, a qual não se acaba nessa terra, uma guerra que estará ao término da nossa jornada, quando o martelo do príncipe do céu chamado Cristo Emanuel bater sobre o mundo na mesa chamada céu, e ali virá o julgamento daqueles que foram salvos e também daqueles que foram condenados. Por isso, irmãos, todos nós procuramos a manifestação dos dons, seguindo sempre firme com o escudo da fé, para expulsarmos os dardos inflamados dos nossos adversários, toda acusação, todo lamaçal de pecado que ele prepara, todas as espadas das trevas, todas as flechas pelo arqueiro da escuridão, lançando a flecha, atingindo com veneno, causando muitas dores em muitas casas e trazendo muitos à perdição. Mas que possamos ficar firmes com o escudo chamado Cristo Jesus, o nosso protetor e salvador, recebendo os mistérios divinos, assim como o soldado. Vamos lutar nessa guerra que não se acaba. Pelejamos por anos, caminhamos em momentos aonde nos arriscamos pela fé que carregamos. Como um tambor que bate no peito, escutamos o coração palpitando, a chama que acende por dentro, aquecida pelo calor do amor do Altíssimo Rei, revestindo nós, servos da realeza,
com a armadura celeste, porque o cetro do poder já foi apontado para nós que somos servos. É por isso que somos ornamentados pelo poder santo que vem diretamente do santuário, porque todos nós nascemos na guerra, nascemos no grito da batalha, aonde não existe limites para escrever livros de história de cada guerreiro que se passou nessa vida, e muito menos cartas de batalha, onde carregamos o enredo da nossa alma, lágrimas de sangue e de sofrimento que parece que não se acaba, mas assim a força de Deus nos toma, porque andávamos nu pelas ruas da cidade, aonde mostrávamos as nossas vergonhas pelas praças, e assim a nossa boca, que apenas vivia fechada, carregávamos um vazio na alma, porque estávamos desarmados, vivíamos desacreditados em um mundo decaído em decadência, aonde muitos foram se sucumbindo, e assim não prevaleceu a fé e o amor em Jesus Cristo, o nosso eterno Deus. Mas pela transformação, Deus veio e nos vestiu com as vestes reais, umas vestes brancas, simbolizando o vestido do Mestre, puro e santo, porque com sangue fomos comprados, é por isso que fomos lavados. E como os discípulos, hoje através dessa pregação, dessa declamação, Deus lava nossas vestes com a água do teu Santo Espírito, diretamente da fonte celeste, vindo do seu paraíso, aonde a água que não se acaba, porque ela é cristalina, ela foi feita assim como o orvalho do céu, para trazer o santo refrigério para as nossas almas. É por isso que beberemos da água de toda a cisterna, para que assim possa transbordar os nossos poços, e que assim que pelas minas, muitas das vezes pelas montanhas da nossa vida, onde nas cavernas dos refúgios nos escondemos, marcando o ponto de uma grande estratégia, porque como soldados descemos pelos vilarejos e assim encontramos muitas aldeias que foram sitiadas pelos cavaleiros das trevas, pelos guerreiros do inferno. Vemos muitas vítimas, muitos irmãos que foram machucados, mas como soldados de elite, como guerreiro do céu, nós viemos, e assim aqueles que estavam no chão, estendemos as mãos, chamando eles para lutar mais uma vez, porque só quem fica sozinho é a solidão. E assim voltamos para o campo de batalha. Vemos muitos pelas trincheiras perdidos, desesperados, escutando o som dos mísseis, das espadas. Mas assim, pelo ressoar da trombeta da coragem, vemos cair nas trombetas dos sons de iniquidades, porque tampado está o som da canção do inferno, porque novamente a canção do céu que vai sendo entoada para trazer um cântico celestial para as nossas almas, e conseguimos pela força da armadura de Deus que está selada em nosso coração, a qual simboliza o próprio Cristo Jesus, a armadura do céu, a armadura da terra, contra todo inferno, contra toda potestade, contra todas as hostes espirituais da maldade, contra os dominadores, contra todos aqueles demônios que estão em forma de espírito escondido, querendo tragar nós, sim, a boca do inimigo, mas nós não estamos mais vivendo diante do portão do inferno, porque a porta do inferno foi fechada na nossa vida, a qual a porta foi aberta, a porta da salvação chamada vida eterna. É por isso que os portões celestes se abrem, e assim pelo portal celeste conseguimos entrar em uma dimensão espiritual pela fé que alcançamos, e conseguimos viver o indescritível, o incalculável, algo que não se escreve, que não tem como relatar,
uma experiência celeste. Vamos sentindo a visitação de Deus invadindo nossos lugares. E assim a região celeste, a qual é esse corpo dentro de nós mesmos, aonde habita a habitação da nossa alma. Nós vai vendo que carregamos um mundo espiritual dentro de nós mesmos, porque a guerra ela vive ao nosso redor, mas assim ela consiste pela saída da porta do nosso coração e pela janela dos nossos pensamentos, pela janela do olho que vê a alma. E assim nós vamos vivendo uma grande batalha, onde sentimentos que vão se desfazendo, sentimentos que vão morrendo, sentimentos que vão renascendo, cartas que vão sendo escritas com letras de sangue, com notas de hinos que nunca mais foram cantados. Assim nós sonhamos em uma nova canção chamada Vitória, dada por Jesus Cristo, por essa comunhão. E vamos trilhando na arena da vida como gladiadores, não estamos sozinhos, porque Deus faz uma promessa que na arena do Coliseu nós vamos vencer os inimigos seus. O leão do pecado não vai nos devorar. Os soldados que estão ali, os gladiadores das trevas, não vai nos matar. As bestas feras dos campos não vai aniquilar de uma vez por toda a nossa fé, porque carregamos a essência do céu, chamada armadura de Jesus Cristo Emmanuel. Nascemos em uma terra onde o pecado toma conta, onde a iniquidade cresceu, a corrupção apareceu, muitos se deixando levar por um corpo nu, onde a sua representação é o mundo, trazendo uma beleza pelas suas mãos, pelos seus passos, trazendo o seu rosto, a sua face, as suas doces palavras de enganação, os seus olhos que vai enfeitiçando muitos, que vai deixando sendo atraído pelas suas cobiças, o seu respirar maligno, trazendo para muitos sufoco por dentro. E assim, toda a representação do seu corpo traz os seus pecados, aonde muitos estão em cadeias, estão desarmados, porque vivemos uma guerra. E quando nos machucamos, a armadura fica rachada, o corpo perfurado, e assim os ossos quebrados, órgãos rompidos, visão chegando e visão indo. Mas pelos aqueles que são filhos de Deus, carregam a essência da fé em Cristo, segurando na mão do médico dos médicos, deitado em uma maca do descanso. Depois que enfrentou a morte de cara, ele nos leva para a vida. E assim vamos renascendo todos os dias pela sua palavra, morrendo para esse mundo e vivendo para o céu, vencendo cada segundo o inferno e os gigantes que se levantam. Pois a justiça de Deus se abate hoje nas nossas vidas, para que assim o cumprimento da sua palavra seja cumprida e a sua promessa seja alcançada pelas nossas almas, selando no coração da nossa casa, que representa os sentimentos de escolhas da nossa própria alma. E assim, irmãos, conta das vezes vivemos em dias de lágrimas, onde as nossas alegrias são guardadas dentro de uma silenciosa caixa, toda empoeirada, jogada no passado. Dentro de uma gaveta ali fica boas lembranças de tempos bons que se passou, pois hoje no futuro sofremos lágrimas de dor por carregar um peso da cruz, chamado sofrimento de Jesus. Mas assim ele traz um renovo para nós, e com o papel do coração e a tinta dos sentimentos, começamos a relatar uma nota, assim levando com grande voz, exclamando tudo que temos
Nesse exato momento, começamos a relatar uma carta de saudade para a felicidade, porque ela partiu há muitos anos que se passou, mas deixou um decreto da sua verdade e também a justiça do seu amor. E nessa carta onde relatamos tudo que sentimos, tudo que carregamos, começamos a abrir o nosso coração e pelo diário da mente nós vamos virando cada página que consiste em uma única palavra que expressa o quanto amamos Cristo e que em breve o único desejo que temos é de um dia contemplar sua face no céu. E assim o tempo que vai se passando e esse sonho que ele nunca vai se acabando, porque é um sonho verdadeiro de viver com Jesus Cristo, nosso príncipe guerreiro, Rei dos reis, Senhor dos senhores, pois na sua coxa já está escrito que ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então se está selado nesse livro Apocalipse, onde relata ele vem vindo para buscar o seu povo, para viver uma nova pátria celeste. E assim a sua veste branca e salpicada pelo sangue do Calvário, o Cordeiro que fez em sacrifício, o qual amenizou as nossas angústias e dores, mas carregou o peso da vida em seu sagrado livro. É por isso que debaixo do sol tudo é pecado, tudo é morte, tudo é vaidade, aflição de espírito e angústia na alma, mas acima do sol tem a verdade, o qual existe o santuário, o qual existe o Rei Celeste sentado em um trono divino, aonde carrega a infinidade, a infinita imagem de um Cristo Santo, aonde é a luz eterna, aonde distribui os dons celestes pela terra, e a sua armadura, a qual nos foi passada, foi deixada como herança, como um oceano de amor, nos revestindo. É por isso que vemos em um mundo espiritual, aonde muitos soldados são revestidos pelo seu poder, e assim consegue colocar os cães da morte para correr, os quais vão rodeando muitas das vezes as nossas casas, caminhando pelas calçadas, pelas ruas, pelos becos, pelas vielas, pelos caminhos aonde nós trilha, por onde nós passamos, pelos trabalhos, pelas escolas, pelas faculdades, e assim até mesmo dentro das igrejas, um templo sagrado, querendo tragar de todo jeito as nossas almas, mas pelo poder de Cristo, nós conseguimos expulsar ele pelo cântico celestial, porque estamos revestidos pelo poder do Altíssimo, e por essas palavras vemos muitos soldados que já tombaram no campo de batalha, onde as suas armaduras foram tiradas, arrancada, com raiz e tudo, e a morte que chegou, e assim o sangue que derramou, e o luto que em muitas casas passou, infelizmente deixou muitas dores, mas aqueles que são renascidos em Cristo Jesus serão capazes de vencer todo exército de Satanás, porque esses carregam o escudo da fé, a espada do Espírito e a coroa da salvação, a qual foi selado no dia do nosso batismo, porque cremos e carregamos que somente Jesus Cristo é o único santo, o qual vai nos salvar, e pela força do seu dom, um cântico novo nós iremos cantar, porque os campos da vida já foram preenchidos por tantas derrotas, muitas casas aprisionadas, muitos que não vê uma solução, não vê mais volta, foram designados e não conseguem mais lutar. Assim a pouca força, a fraqueza que foi a tomar, as suas bocas que se fecharam, a armadura de muitos pendurada na sala do esquecimento de seus próprios pensamentos, assim foram deixados, e vemos o sangue de muitos sendo expiados, jogados pela vista das mãos do inimigo, os quais
vão zombando de muitos que foram traídos por aqueles que chamaram de amigo. Mas se o preço que carregamos é pela armadura que Cristo em nós colocou com muito amor, entregaste o seu corpo em dor, foste pregado em uma cruz, e assim um grande sofrimento, Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus carregou pelo mundo. Ele carregou o peso da lágrima do homem, do grito de socorro. Ele carregou todas as dores que a humanidade podia produzir. E assim ele carregou também todas as acusações do inimigo, do inferno, de seus adeptos e de seus emissários, de toda a potestade maligna. Mas, igreja, em nome de Jesus Cristo, não haverá escuridão, não haverá obscuridade das trevas, não haverá gigante, nem demônios, nem homem sanguinário, nada, absolutamente nada, que vai impedir que o brilho da igreja suba para condecorar a coroa de Cristo Jesus nos céus, porque como uma estrela representada pela couraça da justiça, a qual a armadura de Deus foi colocada em nós, subiremos como soldados que venceram uma grande guerra pela sua missão na terra, que passou e deixou o legado de Cristo com muito amor, seguiu os seus mandamentos, os teus ensinamentos. É por isso que carregamos a verdade a todos os momentos, em um broto de veracidade, diante de tantas adversidades. Amamos Cristo com a mais sincera verdade. Partiremos dessa terra com um sentimento que amamos Jesus Cristo e por Ele fomos amados a todos os momentos, sendo um espelho de exemplos para para novas gerações que virão, e carregamos um legado de geração por geração, porque carregamos Cristo a todo tempo e vivemos na sua santa comunhão. É por isso que iremos vencer, porque as manchas do tempo não pôde manchar os nossos sentimentos, porque carregamos uma coroa no Espírito, e assim como Jesus Cristo, também sofremos nesse caminho. É estreito, mas não estamos sozinhos. Pela armadura que já está selada, vamos viver uma nova glória, simbolizando um novo templo, assim dentro de uma nova casa, uma Sião celestial, a mansão da salvação, a qual simboliza Cristo Jesus, ó meus irmãos. Entra na comunhão dessa declamação, porque o justo viverá pela fé, mas o ímpio, ele se perderá no caminho da perdição, porque ele acha que está armado, mas ele está desarmado, porque o salário do pecado é a morte, e a morte é o salário do pecado. A moeda da guerra já foi virada os seus dois lados exposto, uma mostra a face de Cristo e a outra o número da perdição, marcando o selo da besta, que será marcada em muitos, mas nós não seremos enganados, porque pela oração de um justo Deus guarda a cidade e vigia em vão o sentinela. E se estamos como soldados, vigiando dia e noite sem cessar, a nossa casa não vai cair, nós não iremos pecar, não iremos abandonar, não iremos parar de pelejar, porque somos guerreiros na guerrilha, e o dom de Deus vai manifestar pela armadura da fé, que carregamos as armaduras celestes, carregamos a espada relampagueante do trovão, do relâmpago, para assim pelo estrondo, que vem a luz primeiro, e depois vai tremer
temendo toda a legião do mal nas regiões celestiais, porque como uma bomba a nossa boca, o nosso glória vai explodir tudo que é ruim no nosso caminho, porque a armadura de Deus ela é infinita em seus mistérios, e assim quando nós soltar um aleluia na comunhão, a porta do inferno vai se fechar, porque a porta do céu vai se abrir, trazendo a nossa benção, porque com letras de ouro já foi escrito nos céus o nome Jesus Cristo, o autor do nosso pergaminho, o qual hoje em nós vai colocar um novo sorriso. Chega de chorar, chega de se lamentar, lamentações, os muros já foram caídos na nossa vida, e já foi reerguida a nossa muralha, porque a nossa fortaleza hoje ela já foi selada pela armadura de Deus. Ele está trazendo coisa nova para a nossa morada dentro de nós mesmos, que vai nascer uma flor chamada Rosa de Sarão no meio desse campo de guerra, um campo difícil onde não nasce nada, só gritos e espada, só luta de pensamentos, de sentimento, aonde parece que nunca se acaba, mas a flor da luz no meio do campo da escuridão vai trazer o brilho de Cristo para nos guiar, meus irmãos, porque estamos revestidos pelo seu poder, e o inimigo não vai nos fará mal dano algum, porque estamos revestidos por Cristo, estamos junto de Deus, como servos prostrados de joelhos, diante dessa oração, e pelo culto da madrugada, Deus vai enviar um anjo na comunhão, para designar os seus servos, e assim pelo mandado de Cristo o Eterno, fugirá o imperador do inferno, porque um novo império que se ergue no ano de 2025. Os guerreiros da fé, da esperança, que estavam aprisionados pelas fraquezas, as correntes estão sendo quebradas, porque pelo nome de Jesus Cristo, Ele te tira da masmorra agora. Saia desse abismo de escuridão, porque pelo vale da sombra da morte você já passou, meu irmão. Já derrubou o gigante pela pedra que foi ungida através do teu glória, como nos dias de Davi. E como Jó que se coçava suas chagas malignas, jogado por uma prova, por uma aposta que teve entre Deus e o Satanás, o próprio diabo que foi acusar. Mas assim a libertação chegou na casa de Jó, chegou em todos os cantos da sua vida, em todos os sentidos, material e espiritual. Assim será também nos seus dias, porque você nunca mais falará como Jó. Quem dera que se cumprisse o desejo do meu coração e que Deus desse o que eu espero. Ele pedia a morte, ele estava no inexistente, no inexplicável, de tantas dores que não conseguia explicar, não conseguia falar, expressar o que manifestava de tanta tristeza por tudo que perdeu, por tudo que passava, mas dentro do seu ser ele andava numa ponte celestial chamada fé, onde reacendia a chama de confiança em Deus para ele ser fortalecido nos tempos gélidos, pelo sentimento frio que tentava tomar o inimigo, usava de um, usava de outro, mas Jó estava revestido pela armadura de Deus, e é por isso que ele venceu todos os inimigos seus, e o renovo chegou em sua casa, chegou a segunda glória, e assim não será na sua vida desta forma como ele foi, mas como um espelho, seu reflexo em uma forma de uma história um pouco diferente será assim na tua vida. Você nunca mais vai reclamar, porque a prova Deus permite para você conseguir uma vitória a alcançar. Você é provado para que você possa ser aprovado por Deus, para que os inimigos, aqueles que estão à sua volta, que torcem pela sua queda, eles vão ter que chorar por amor de ti, porque Deus vai dar a tua vitória. Eles vão ter que te aplaudir,
porque Jesus Cristo está contigo. Pela armadura você vai vencer e não vai mais reclamar de tudo que está passando, porque a solução ela chega até você e te abraça de paz, e com o amor de Cristo você está revestido pelo poder do Altíssimo. E assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha ardente, mas ali Deus mandou a armadura do céu chamada anjo, o quarto homem na fornalha, e fogo nenhum foi queimado a eles, a sua pele de suas carnes, assim o seu corpo que ficou intacto. E o rei Nabucodonosor teve que estabelecer uma nova lei respeitando Deus daqueles jovens hebreus, aonde servia o Altíssimo, o Senhor dos Exércitos, porque em mãos atadas, ali muitos eram lançados, onde soldados na guerrilha, as mãos machucadas, mas por desobediência muitos ali eram lançados, e aqueles que estavam contra a lei daquele rei, e assim como Daniel, em seu tempo, foi lançado na cova dos leões pelo rei Dário, porque pela conspiração da traição de um vigia que passava, fez uma denúncia, aonde via Daniel orando 3 vezes ao dia ao seu Senhor, agradecendo com muito amor. Ali ele era feliz em seu cargo, ministrando tudo que tinha de dado de autoridade, de responsabilidade naquele reino, e o rei gostava tanto, tinha um calor de amor imenso, de sentimento sincero por Daniel. Mas a lei ela é acima de tudo, e um próprio rei não pode revogar o que já foi escrito. Um dito real pela sua própria assinatura ele tem que cumprir, porque todos têm que obedecer. E ali Daniel foi lançado, mas a armadura de Deus que revestiu seu corpo em forma de espírito, os leões não conseguiram tragar, não sentiram o cheiro de carne, e um milagre, uma maravilha contemplou aquele povo naquele templo, naquele lugar. E quando o rei Dário, de frente à porta, ali se apresentou diante de Daniel, porque o arrependimento bateu, e ele falava o nome de Daniel, e Daniel, ó rei que vive para sempre. E ali foi exaltado o nome de Deus, porque a armadura já foi revestindo Daniel desde o dia do seu chamado. E assim como Samuel, ainda pequeno, foi chamado 3 vezes pelo Senhor, já recebendo a armadura para ser profeta. Ana, quando clamou em seu cântico, a sua boca se dilatou, e assim pelo sofrimento que passava, em uma forma de lamentação, em uma oração que ela orava, entoava as palavras, e assim em seu poema espiritual, pelo sentimento divino, que saía de angústia, de dores da sua própria alma, que clamava com uma carta de uma mulher que só lamentava, mas ali Deus respondeu ela dando um cântico de vitória, e esse cântico foi o nascimento do seu filho, uma promessa para ser ungido como profeta de Deus na terra. E ali ela recebeu a armadura de Deus, o próprio Samuel, o qual ungiu o rei Davi ainda, ungiu Davi para ser rei ainda quando era moço, um pastor de ovelha. E ali recebeu a armadura de Deus, quando pelo campo, pela primeira vez, ele observando as suas ovelhas, ali um sentimento de gratidão tão grande invadiu seu coração, e ele foi e percebeu que ele também espiritualmente era uma ovelha diante de Deus, e ali exclamou com alta voz dizendo: ali como uma trombeta soou uma canção tão linda, maravilhosa, dizendo para Deus, reconhecendo toda a sua confiança no Altíssimo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me
pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Prepares uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ali Davi estava recebendo a armadura de Deus, os Salmos 23, aonde reflete uma história de um homem na terra vivendo a sua intimidade com o céu. E também dizendo que habitará na casa do Senhor, ou seja, no céu, por longos dias que não tem números de cálculo que se acaba, mas sim infinito, e permanecerá na casa do Senhor para sempre, a tão sonhada eternidade. E assim foi na vida de Salomão, recebendo a armadura da sabedoria. Escreveste provérbios, escreveste Cantares, escrevestes Eclesiastes, e assim o seu reino foi abençoado, porque ele recebeu a armadura de Deus. E assim Isaías recebeu a armadura quando seus lábios foi ungido, para assim profetizar diante de um povo que andava em rebeldia. E assim o povo de Israel, e assim Jeremias também foi ungido pela armadura de Deus. E assim sofreu em lamentações, compondo um sentimento, aonde um povo em desobediência em Jerusalém passava, mas Cristo, por Deus no céu, respondeu às suas cartas que ele lamentava, foi revestido pela armadura do Eterno. E assim nós vemos a armadura de Deus em muitas histórias na Bíblia, nas palavras das Sagradas Escrituras, onde relata a sua verdade. Moisés, pelo seu chamado, recebeu a armadura para levar o povo pelo Egito, atravessando o deserto na mão dos egípcios. E assim, pela armadura que foi dada, ele conduziu o povo, não fisicamente, mas espiritualmente. E assim, uma grande guerra, aonde o seu exército estava perdendo. E assim, quando ele levantou os braços, o seu povo começou a vencer a batalha. Mas como todo homem, como tudo tem um limite nessa vida, e como todo homem cansa, os seus braços começaram a baixar. E ali mesmo, com uma intervenção divina, um poder que carregava sobre as suas costas, que escorria pela sua cabeça, porque em cima dele transbordava a glória. E assim as suas mãos abaixando, e o povo lá embaixo morrendo, porque ele estava em cima de um monte. E dois de seus conservos que fazia parte do povo, que foi escolhido por Deus para pisar na terra prometida, de repente teve a sabedoria, o amor do companheirismo, porque soldado tem que ser companheiro, guerreiro tem que lutar lado a lado, a fileira celeste, o batalhão de soldados. E assim eles se apoiaram por debaixo dos braços de Moisés, apoiando o braço sobre os seus lombos, sobre os seus ombros. E ali a intervenção da força do poder do Senhor dos Exércitos fez transportar a força para aquele povo que lutava lá embaixo, no pó da terra, no campo de guerra, na terra do massacre da batalha. E o povo herdou a vitória. Isso nos mostra que, como os soldados de Cristo, devemos ser unidos, porque somos irmãos de sangue, fomos comprados pelo sangue do Messias, carregamos a mesma fé no coração. É por isso que devemos proteger também os nossos irmãos,
porque saímos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos de todo o nosso coração. É por isso que manifestamos o dom, a armadura do seu poder. Mas aqueles que carregam espírito de homicida, que não ama verdadeiramente os seus irmãos, mas que trai, que aponta, que julga, que acusa, esses ainda estão no caminho das trevas e vivem nos passos da morte, porque consigo carrega o espírito de confusão, o espírito de violência, os quais no céu não entrarão, porque sem amor, meus irmãos, no céu ninguém sobe não. É por isso que devemos ser revestidos pela armadura de Cristo, protegendo, lutando, sempre como um rebanho de ovelhas que depende apenas de um pastor, o qual está à destra de Deus intercedendo por todos nós, para que possamos estar juntos, para que quando as alcateias das trevas, os lobos vierem nos atacar, o nosso pastor possa chegar e que pela sua pisadura seremos sarados, que pelo seu cajado seremos aconselhados, seremos corrigidos e também que fugirão os nossos inimigos, porque carregamos a fé e pelas nossas armaduras, a qual Cristo nos deu, teremos proteção para expulsar os exércitos estranhos. A força do fogo da prova vai se apagar e vai embora para outro lugar. E assim os leões do pecado vai ter que correr. Os ursos da morte vão ter que se esconder. Porque em nós vai prevalecer a força de Deus e do seu poder. E assim ficaremos firmes pela fé que carregamos, a qual é a armadura chamada Cristo Jesus, que simboliza a sua graça que carregamos, como um rio de águas cristalinas e puras no mundo da nossa alma, aonde podemos mergulhar, porque as nossas feridas vão se cicatrizar, vão sarar, e assim um novo começo em nós vai começar, porque carregamos a armadura dos santos, deixada de geração em geração, de séculos em séculos, e assim de um milênio para outro milênio, foi deixado na terra para cada filho de Deus, porque pela lavagem da efusão do Espírito, todos nós recebemos a armadura de Jesus Cristo, e nós não vamos perder. Como um quadro em branco, nós vamos pintar cores novas na nossa vida, simbolizando como as cores do arco-íris, como as cores do infinito. Além de tudo isso, viveremos no tão sonhado caminho cheio de amor, onde o seu perfume é a rosa celestial chamada Cristo Jesus, o nosso eterno Senhor, pois a sua armadura nos foi dada, guardamos ela para que o ladrão não a leva, protegemos para que o inimigo com suas lanças malignas não venha perfurar ela e causar muitas dores em nossas vidas, pois a armadura foi deixada para nós, para que nos dias do inimigo, das suas astutas ciladas, podemos ser revestidos e resistir, para que possamos, quando estiver numa zona de perigo, na sombra do inimigo, resplandecer a luz de Jesus Cristo, e que aqueles que andam cegos na escuridão, como cegos que caem no buraco e choram na solidão, possam alcançar o resplendor que resplende, o luzeiro celeste, a luz do resplendor de Cristo, levando eles para alcançar a armadura celeste, para que eles possam também ser revestidos pela armadura do Espírito. E como os embaixadores
escolhido por Cristo, nosso Senhor, aqui na terra estamos, para deixar o seu legado de bons frutos, o seu aroma que vai sendo espalhado pelo vento nos 4 ângulos, e assim as suas cartas perfumadas vai chegando em muitas casas, porque quantas casas tu passaste e deixaste panfletos de esperança no coração daqueles que estavam desesperados, aqueles que estavam apenas com as vestes rasgadas, suja pela guerra, e assim aqueles que estavam sem fé de acreditar na palavra, sem força de congregar, sem força de buscar, mas você, como anjo da alegria, levou um presente, o qual foi a armadura de Deus, escolhida para ajudar muitos a lutarem as suas pelejas no grande combate da vida. E nesse duelo, aonde a guerra entre o céu e o inferno, estamos aqui todos nós lutando, porque no inverno da guerra, os campos verdes ficam revestidos de branco, aonde as neves encobrem as rosas perfumadas, e assim as nuvens no céu negras que se formam, o opróbrio que se revela, o pecado que se manifesta, muitos são congelados, e assim inertes vegetando, porque estão sendo amarrados pelo inimigo em seu plano maligno. Mas muitos, mesmo passando por tudo isso, sabe que a estação do céu ela chega na terra, e quando ela chega, as novidades elas têm que aparecer, uma alegria nova, ela começa a renascer, e assim somos abraçados pela libertação, porque por Deus carregamos a fé no coração. Então louva o teu Senhor quando a tristeza bater na porta da tua casa, mas não permita, porque a chave da alegria já abriu a porta para você contemplar uma nova vitória, porque no sepulcro ninguém louvará. Então, enquanto a vida, comece a cantar, porque Deus ele é vida, e a vida estará sempre em você, porque se você tem a armadura, no céu você vai entrar, e o seu inimigo você vai vencer, porque não importa quantas percas, quantas derrotas você já viu e contemplou no palco da vergonha que se manifestou, como um telão na lembrança dos teus pensamentos, tudo que em um tempo na tua vida já passou, porque o que importa agora é o que se renova desse presente para o que caminha nas páginas em branco do livro da tua vida, para que no futuro, não tão longe, mas tão próximo, esteja as novas letras escritas pelo Criador da vida, o artista, aonde vai colorir essas páginas, esse papel em branco, e você terá novos motivos para sorrir, porque a cortina do dia já foi aberta, trazendo novidades para o seu dia, aonde você vai contemplar o céu aberto, a glória de Deus vai te tomar, a virtude vai te abraçar, a porta do inferno vai se fechar, a alegria na tua casa vai entrar, você vai sorrir, você vai contemplar, porque a armadura de Deus, ela te abraça hoje aí onde você está nesse lugar, não importa as lágrimas que você derramou, não importa as angústias que você teve que passar há muito tempo na sua vida, carregando esse longo sofrimento onde muitos não te entendem, não te compreendem, mas tudo foi por amor. Foi necessário que você estivesse desarmado, que você estivesse desacreditado, se sentindo tão distante do sonho tão sonhado, mas foi tudo pelo amor que Cristo aqui passou e deixou por você. Então, se você sofre, é porque você é escolhido, é porque você carrega as marcas de Cristo,
Cristo dentro da história do teu livro, porque quantos livros envelheceram, assim se tornando tão antigo, como lembranças que vivem no museu no passado, mas o livro que você carrega, qual é a tua história com Jesus Cristo, ele nunca ficou velho, nunca ficou empoeirado na gaveta guardada, jogado em cima de um guarda-roupa, esquecido, mas sim ele vem se renovando, ele vem sendo lavado pela água do meu espírito, ele vem sendo renovado pela minha palavra, ele vem sendo batizado pelo sangue que do cálice cai, assim vem trazendo um renovo dentro da tua própria alma, um enredo celeste você vive na terra, um conto que foi escrito pelo céu para você contemplar a vida eterna. É salvação, é salvação, é salvação. É salvação, é salvação, é salvação, é salvação. Então cante, porque você carrega a coroa da vida eterna. A justiça de Deus, ela se manifesta na tua vida. Você pode chorar hoje, mas amanhã você vai sorrir. Hoje você vive os pesadelos, mas amanhã o teu sonho será realizado. Hoje você vive na fraqueza, mas no amanhã a força de Deus vai te tomar, porque Jesus Cristo ama muito a tua alma. É por isso que você recebeu a armadura chamada salvação. Calamanai ali, Jesus. Fica firme, pois as armaduras de Deus, elas nos revestem para que possamos vencer nossas lutas e contemplar a vitória no céu. Por Cristo Emanuel, alcançaremos todas as dádivas celestes, e os anjos nos verá, e veremos os anjos, milhões de milhões, milhares de milhares, fardados de branco, que coisa linda. E aqui carregamos as nossas armaduras, não vemos, mas ela temos. E assim muitos choram em dias de escuridão, porque perderam a luz de Jesus Cristo, estão perdendo a batalha para o inimigo. E assim sofrimentos que não se acabam, a terra ela já se tornou morada de demônios, aonde eles vêm deixando muitos prantos, ele vem deixando um povo em desespero, um povo que clama a Deus, mas os seus clamores foram ceifados, porque se corromperam durante a sua vida toda, jogando os mandamentos de lado, jogando os pergaminhos no chão, pisando no sangue inocente que Cristo derramou, deixando a cruz de lado. Já são tarde os seus arrependimentos, pois esse mundo já foi acabado. Vivemos em um reflexo, onde nos mostra a realidade de um cenário do tempo do fim, aonde a fome já está aí, aonde os gritos, os rumores de guerra, onde rei se levanta contra rei, aonde vemos os governantes da terra, e nação contra nação, mostrando as suas destruições. E assim vemos as suas maldades, as suas palavras que como espada ceifa vidas de muitos pela terra, tirando a vida de muitos inocentes. Vemos assim a queda de um mundo aonde é caótico, o caos tomando conta, prisões ocultas, prisões na mente, o mundo está em chamas, o mundo está em guerra, há trevas sobre a humanidade, e muitos não vê que as covas já foram abertas, a obscuridade da maldade já está aí, tomado pelas hostes de um mundo espiritual, as potestades dos ares, trazendo por cima um ataque a ego espiritual, e assim dominando a mente de muito, pensamentos de malícia, sendo pensamentos corruptíveis, e assim muitos não conseguem ver porque estão cegos, e os príncipes das trevas com seus reinados
sendo elevado, e assim um novo império de guerra. Assim vemos o castelo de Satanás, muitos neles já estão morando aqui mesmo na terra, contemplando o sofrimento da mansão da morte, torva e espantosa, aonde muitos, como um quadro, foram esquecidos, foram sujos pelo tempo em uma casa abandonada, aonde foi se formando telhas, assim deixando tudo com uma aparência de um filme de terror, onde muitos estão vivendo horrores, um terror em suas vidas, carregando um sofrimento latente, carregando as águas escuras do pecado, um tempo que traz uma imagem tão cruel, um peso pela traição, e assim muitos que se corromperam, e hoje no tempo desse momento já vemos muitas aniquilação, porque muitos não carregam as armaduras de Deus, muitos estão sendo aniquilados pelas forças ao contrárias do inferno, e assim pelos cavaleiros vestidos de armaduras de pecado tomado pelo inimigo, os quais são os espíritos que conduz muitos como fantoche em suas mãos, eles conseguem controlar e assim faz tantos errar. E nós vemos que nesse ano de 2025, muitos estão em um escuro labirinto, perdido na beira da face do abismo, e vemos o caldeirão do inferno que não para de lançar os seus feitiços. Muitos estão caindo nas ondas do feitiço que vem sendo jogado pelos feiticeiros, muitos recebendo um poder forte pelos centros, que vemos por aí muitos sendo tomados pelo um poder escuro, pelo peso de uma macumba sendo lançada ocultamente, aonde muitos nem imaginam, e assim são atingidos pelas setas das trevas, mas nós somos revestidos pelo poder de Cristo, pois Ele é o escudeiro da sua igreja, e Ele protege as nossas casas pelo sangue que está nos umbrais das nossas portas, e assim somos protegidos das pestes, somos protegidos das pragas, assim como nos dias do Egito. Nós vivemos nessa nova geração, espiritualmente falando. A fome não vai nos pegar, a miséria não vai nos tomar, a contenda não vai nos matar, não vai invadir a nossa casa e colocar um contra o outro, mas a verdade é que já vivemos a realidade na vida. Nós já vemos pai matando filho, filho matando pai, mãe matando filho e filha matando mãe, e assim o suicídio, o homicídio, porque homens sanguinários, fraudulentos, violentos, homicidas estão sendo espalhados por essa vida. Gigantes estão sendo designados a esmagar muitos como vermes no pó da terra, porque traíram Deus e não têm a armadura de Deus, estão sendo dizimados. Mas nós somos um povo escolhido, nós somos um povo santificado, consagrado. Oramos pela madrugada, oramos pelo dia, pela tarde, não tem horário, oramos toda hora. E pela armadura da oração, nós estamos protegidos porque vivemos na comunhão em um mundo tão corrupto. Assim nós já vemos a queda da Babilônia, pois o cetro da verdade do Altíssimo e a espada da verdade da sua palavra já está derrubando o império de Satanás e do inferno, aonde o anjo do Senhor já passou com as suas asas sobrevoando pelo universo e alcançou a atmosfera da terra. E na geosfera, em suas mãos, veio o pergaminho, testificando a passagem das leituras em uma folha escrita por Jesus Cristo.
uma, uma passagem escrita pela caneta da guerra, a qual é uma sentença. É por isso que está caindo o império do inferno e tá caindo tudo de ruim na tua vida pela palavra do Messias. Fica firme e não para, porque com os anjos você vai entoar. E o mesmo anjo que trouxe o decreto na terra para que o mal possa ser ceifado, e assim como o buraco que vai ser aberto e vai voltar para dentro do inferno, toda a maldade que foi lançada na tua vida vai ser girado como as pedras de Davi, vai ser lançado contra o gigante, e assim todo o mal que se levantou na aparência do mesmo, que se apresentou, vai voltar para eles mesmos. O mal vai se atacar, demônios que vão se atacar, porque protegido pelo anjo do Senhor, a armadura celestial, um novo dom você vai manifestar, você não vai perder, você vai vencer, porque você é servo de Cristo. O mundo vai cair, mas o céu você vai subir. Em nuvens de glória, Jesus Cristo voltará e te buscará, porque a vitória você vai ter que contemplar. A armadura de Deus, um mistério merecida só pelos seus servos que amam verdadeiramente e lutam pelo sofrimento de Cristo. Nessa paisagem do mundo, não vivemos em uma ilha aonde a sua areia é branca de paz, mostrando águas cristalinas, e assim uma paisagem tão bonita do horizonte, aonde estampada em cima o céu e um sol mostrando um sinal de tanta felicidade que não se acaba, mas pelo contrário, vivemos em uma floresta escura, aonde vemos o perigo cara a cara, escutamos assobio, os aplausos de nossos inimigos, as bestas feras que nos caçam, pois como alvo somos marcados à flecha da guerra e somos atingidos muitas das vezes com sentimentos de desistir. A nossa fé que cai lá embaixo, mas nós não vamos sucumbir, porque nós transcendemos a palavra de Deus, e da floresta escura nós saímos aonde estávamos muitas das vezes assentados em um tronco, olhando as árvores e conversando com o Altíssimo, aonde e em qual árvore ele ia escrever nas folhas as nossas histórias, para que assim o tempo passasse e levasse as nossas folhas, arrancando da raiz, levando embora as nossas provas, porque assim ela vai perdendo aquela cor verde de vida, e assim dos seus galhos, novas folhas que vão ressurgindo, e assim novos caminhos que vão aparecendo, trazendo novas esperanças, e assim simbolizando um novo cântico para nós viver e sair das prisões que a todo tempo tenta prender o nosso ser. E assim é a realidade da nossa vida. Em tempos vivemos, em momentos escrevemos, em descanso dos olhos sonhamos, e quando vejamos, um novo amanhecer nasce, trazendo novos desafios para cada um que sorriu. A nossa mente vai voando na experiência que nos leva ao Altíssimo. Pelo campo da nossa prova vivemos esperança, e assim os pensamentos que nascem e aqueles que morreram junto com a guerra que estávamos vivendo, eles vão embora. Marca na nossa alma, mas um novo marco que vem trazendo novidades para os nossos caminhos. Conseguimos contemplar a misericórdia de Cristo, e assim vemos em tantos acontecimentos
entre a luz e a escuridão, nascem as armaduras do céu e também a das trevas, porque muitos são como o joio e outros são como o trigo, e assim serão separados. Cada um luta com o que tem. Vemos flechas apontadas para o mal, vemos flechas apontadas para o bem, e nessa guerra, pela vida e pela morte, pela salvação e pela condenação, são flechas que escolhemos no meio da guerra para lutar, e rapidamente armamos o nosso arco pela autoridade que recebemos do céu, e no alvo chamado vida eterna, por toda a fé que carregamos, a nossa flecha é lançada, e assim atingimos, e vemos um grande efeito, como um coração que começa a sangrar, e derrama sobre a nossa terra o seu sangue, e assim comprou a nossa alma, o qual esse coração simboliza o próprio Cristo, porque pelo nosso sofrimento, por grande preço fomos comprados, porque pelo nosso sofrimento ele sofreu, o Filho de Deus. É por isso que a nossa alma ela tem um grande valor, e é por isso que pela fé nós vamos vencer tudo, porque amamos primeiramente o Senhor, o nosso primeiro amor, a nossa primeira caridade. Reconhecemos diante das adversidades, diante de tudo que é lançado na nossa vida, e sempre damos um passo para trás, reconhecendo que somente Jesus Cristo é a verdade, Ele é a nossa própria vida, e sem Ele, a sua graça, não vivemos. Estamos todos nós sentenciados à morte. Pela lei estávamos mortos, mas pela sua graça estaremos salvos. A armadura de Deus vence os inimigos seus. A armadura de Deus nos fará contemplar a vida eterna. A armadura de Deus vai nos revestir. A armadura de Deus vai nos ajudar a sempre lutar. A armadura de Deus vai salvar a nossa casa. A armadura de Deus é Cristo. A armadura de Deus, ela protege a nossa história. A armadura de Deus protege os nossos sentimentos, as nossas emoções, das reações que sentimos, diferentes sensações em cada momento sentido. A armadura de Deus, ela está na nossa vida. A armadura de Deus foi dada pelo sangue do Messias. A armadura de Deus, ela compõe essa poesia. A armadura de Deus, ela forma palavras em rimas. A armadura de Deus, ela escreve um livro. A armadura de Deus, ela já selou os nossos destinos. A armadura de Deus é o céu da nossa glória. A armadura de Deus vai vencer todo o inferno, porque ela está conosco a toda hora. A armadura de Deus, ela protegerá a tua família. A armadura de Deus, ela restaurará a tua vida. A armadura de Deus é a nossa benção. A armadura de Deus, ela vai vencer as legiões. A armadura de Deus, ela é o exército de Cristo. A armadura de Deus vai colocar em fugida os nossos inimigos. A armadura de Deus vai nos blindar. A armadura de Deus vai nos proteger. A armadura de Deus vai nos ajudar. A armadura de Deus está nas orações. A armadura de Deus está nas pregações. A armadura de Deus é a palavra. A armadura de Deus ela é vida. A armadura de Deus ela é esperança. A armadura de Deus ela é esperança para todos aqueles que esperam. A armadura de Deus é a fé para aqueles que não vê, mas para aqueles que acreditam no invisível, que tudo vai acontecer. A armadura de Deus, ela cria o impossível.
A armadura de Deus, ela criará na nossa vida um novo caminho. A armadura de Deus é o nosso hoje. A armadura de Deus será o nosso amanhã, será o nosso futuro e será o nosso destino. A armadura de Deus é cada segundo, cada hora, cada dia, cada semana, cada mês selado. A armadura de Deus, ela é o próprio poder do santuário. A armadura de Deus, ela é como uma cortina que já se rompeu pela manhã na nossa vida, já nos protegendo dos ataques ocultos que não vemos, daquilo que está encoberto, além dos nossos pensamentos. A armadura de Deus protege o entardecer da nossa tarde, o qual muitas das vezes a tristeza tenta nos pegar no fim do dia. A armadura de Deus, ela vela os nossos sonos pela madrugada. A armadura de Deus, ela vai chegar na tua casa. A armadura de Deus, ela vai te salvar, porque ela é Cristo Emanuel e vai te proteger dos dardos inflamados do teu adversário, das flechas atiradas pelo arco da terra, pelo arco da escuridão, pelo arco do inferno. Não importa, você vai ser protegido pela armadura de Deus, porque é o tempo de uma nova glória. A armadura de Deus está em todo lugar. A armadura de Deus é cada frase que se forma. A armadura de Deus é cada verso que fala. A armadura de Deus é uma lágrima que desce na nossa face, escrevendo no semblante as nossas histórias. Quantas das vezes estamos fracos, mas a força chamada armadura de Deus nos toma. Quantas das vezes estamos com fome, mas a força da armadura de Deus chamado pão da palavra nos alimenta. Quantas vezes estamos com sede, mas a armadura de Deus chamado água da vida, pelo seu espírito começamos a beber. A armadura de Deus vai tomar o teu ser, o renovo vai vir de dentro para fora. Terá uma armadura celestial dentro de você, uma armadura espiritual por fora de você, porque Deus, ele já comprou a tua guerra desde o dia do nascimento, quando se rompeu a porta trazendo você para esse mundo. A armadura de Deus, ela vai te proteger. A armadura de Deus, ela está com você. A armadura de Deus, ela está contigo, porque quanto que estão regressando para fora, dando ouvido às palavras malignas de enfeito do inimigo, mas você está com um tampão no teu ouvido, porque a armadura de Deus, ela é completa, ela protege todo o teu ser nesse planeta Terra. A armadura de Deus, ela vai brilhar, resplandecer em você como uma rocha escandescente. Ela vai te fortalecer e o renovo será para você. Está sempre firme na presença do seu Deus, porque cairão todos os adversários seus. A armadura de Deus, ela tá com você e ela não vai te deixar perder. A armadura de Cristo está contigo. A armadura de Cristo está contigo e faz uma semelhança com as armaduras dos anjos no paraíso. Um vestido todo branco, uma veste branca toda iluminada, sem manchas, sem estar rasgada, sem estar perfurado pelas balas. Já está ornamentado, selado no teu ser, porque a armadura de Deus, ela vive com você. O dom de Deus, ele vive aí, ele não está morto. Ainda que esteja estacionado, como um carro vai começar a andar, porque o combustível do céu, Deus já está enchendo o teu tanque, e assim o volante não é mais você, como um condutor de veículo que está na direção, mas é Cristo que está dirigindo a tua vida, porque Ele já está acelerando, e pela velocidade, pela rua da prova, ela já está ficando para trás, e você verá na estrada tão distante, um portão lindo, todo florescido sendo aberto,
E você cruzando para o outro lado, contemplando uma cidade santa e celeste, de paz, aonde está sendo preparada para você, aonde tem muitas moradas, não somente para você, mas para todos os teus irmãos e os escolhidos, pois a armadura de Deus, ela já está contigo, porque ela é Jesus Cristo, ele está do teu lado, e a armadura, ela te protege da direita, da esquerda, ela te protege na frente, ela te protege atrás, ela te protege dos ataques que vem por baixo do teu inimigo, porque ele é sujo, ele vem se rastejando pelo chão, jogando espinhos que te machucam. Ele vem jogando pregos para você pisar, ele vem tentando te derrubar para ficar jogado, e assim não levantar para você não glorificar o meu nome e ser glorificado, mas ele te protegerá, e assim a armadura vai te proteger, pois Deus está contigo e você não vai perder, a armadura te protegerá de cima. E assim, quando o teu inimigo tentar dominar a tua cabeça para assim controlar o teu corpo e as tuas ações, ser pecaminosa, Cristo vai revestir, porque somente Ele é a cabeça da igreja, somente Ele vai conduzir o teu corpo até o final dessa vida, para você alcançar a salvação no céu.